Amém, irmãos? Bem, na aula passada, irmão, nós falamos que nós iríamos, nesta aula e a próxima, que são as duas últimas, né? A falar mais sobre o conteúdo lá da apostila. Porém, ligeiramente, vamos falar sobre esse probleminha aqui, que ocorre no sentido que nós venhamos a conhecer mais o autor de uma obra. Apenas em rápidas pinceladas. Nós falamos sobre alguns escritores brasileiros na semana passada e o lugar em que viveram. Então, nós olhando a obra desses autores agora e olhando também para os livros de história do nosso país, nós vamos verificar a vida daqueles autores e o porquê que surgiram estas obras, no caso, na época em que viveram. No caso da Bíblia Sagrada, os livros também não tem diferença, é a mesma coisa. Porque o homem, irmãos, nós temos que entender uma coisa: o homem é o mesmo. A mente do homem é a mesma. Ela é naturalmente influenciada pelo meio em que o homem vive. Então, olhe para cá. Nós acostumamos chamar de lugar. Como? Primeiro, lugar geográfico. Então, vamos dizer, o livro de Êxodo, Número e Deuteronômio, nós entendemos que foi escrito por Moisés, mas aonde foi escrito? Na viagem do Egito a Canaã. Ele escreveu na viagem. Vamos ver o livro, por exemplo, de Daniel. Foi gerado aonde? No cativeiro babilônico. Então, as ideias ali naquele livro tem muito a ver com a situação de Babilônia. Por exemplo, Isaías, aliás, Jeremias. O livro de Jeremias todo foi avisando o povo que o cativeiro era iminente, o povo se arrepender. E termina vindo Nabucodonosor invadindo, levando o povo cativo. E Jeremias disse: olha, eu não avisei para vocês. E agora Jeremias senta na beira da estrada e começa a chorar, lamentar o que tanto ele tentou evitar e não conseguiu, que é a lamentação de Jeremias. Então, no caso de uma escritura, os livros da Bíblia, tanto de Gênesis até Apocalipse, então vamos encontrar isso aqui. Lugar geográfico. Lugar geográfico é onde, em que país, em que estado, em que cidade a obra foi escrita. Nós vamos encontrar na obra, essa obra escrita, produto daquele local. Lugar político. Qual a situação política daquele local quando aquela obra foi escrita? Então, por exemplo, vamos pegar Vidas Secas do Graciliano Ramos. Foi escrita onde? No Nordeste brasileiro, onde o sol escaldante, onde existem os senhores de engenho e aonde era praticamente uma escravatura. Está tudo retratado no livro. Lugar social, econômico. Então nós encontramos, por exemplo, a história de Abraão é sempre misturado com ovelha, gado e agricultura e poço. Então, uma sociedade agrária. Então você vê, os livros refletem
o local, a situação política e a situação social e econômica de onde ele foi escrito. Então Jesus diz assim: Simão, eu cheguei na tua casa, tu não me deu água para lavar os pés, tu não me deu ósculo e tu não me deu óleo para mim. Por quê? Porque esse era o costume do local. Esse era o costume do local. Então veja, por exemplo, que a desculpa do pai de Raquel e de Lia falou para Jacó o seguinte: acontece que nós aqui, nós não damos a segunda filha para casamento, nós temos que casar primeiro, o costume nosso aqui, então você tem que levar a primeira. Costume do local. Foi bem. Lugar teológico. Esse lugar teológico é a religião do local onde foi escrito a obra. Tem uma música brasileira que diz assim: aos domingos missas na matriz da cidadezinha em que nasci, ai meu Deus, como eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Né? Essa música, o que gravou essa música morreu em 69, o Ataúfo Alves. Então, no interior, 6 horas, eu nasci lá no interior e me criei, o sino bate na capela lá. Então tem a missa do galo. Não, aquilo lá, Nossa Senhora, não sei de que, aquilo tá na. Então, lugar teológico é a religião, é o sistema religioso do local. Por exemplo, pegaram Sadraque, Mensaque e Abidene, ou melhor, pegaram Azarias, Misael e Ananias, não é isso? Esses nomes estão relacionados com Jeová, com Deus. Mas quando levaram para a Babilônia, tiveram que adaptar o nome deles ao Deus de Babilônia. Abidênego, por exemplo, né? Assim, honra ao Deus Aku, a lua. Então mudaram, tiraram o nome de Deus Jeová, do nome deles, e colocaram os deuses da Babilônia. Porque esses eram os deuses que deviam cultuar na Babilônia. Então lugar teológico é a religião, o sistema religioso do local aonde o livro foi escrito. Lugar histórico. Cada país, cada local, ele tem uma história. Tem uma história. Então, por exemplo, lá em Conceição do Araguaia, a cidade foi fundada por padre, lá onde eu me criei, chamado Frei Gil de Vilas Novas, padre francês, no século XVII, parece. E lá, agora não, é claro, mas naquela época, o nome das pessoas, dos filhos, etc., a maioria era o padre que dava o nome. O padre tinha mais autoridade que qualquer pessoa da cidade. O prefeito comia nas mãos dele, todo mundo. Ia batizar o filho, dizia assim: o nome deve ser chamado tal, porque o cara disse que é dia de não sei de que, não sei de que, não sei o que. Se alguém tivesse fumando, jogava o cigarro fora e se ajoelhava na frente dele. Então tem que levar em conta o livro, a tradição histórica do lugar. Por essa razão, irmão, a gente pergunta assim: mas por que, por exemplo, Jesus disse o seguinte: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Tem irmãos que ficam nervosos com isso. Mas irmão, Jesus chamou, ele não chamou cachorro, ele chamou cachorrinho. Mas cachorro grande, cachorro pequeno é a mesma coisa, porque o pequeno vai crescer. Mas por que Jesus falou isso? Não, sociológico. Por quê? Para o judeu, qualquer pessoa que não fosse judeu era considerada imundo. E o cachorro, na região de Israel, entre o povo judeu, ele é considerado símbolo de impureza, o cão. É símbolo de impureza. Então Jesus não disse nada errado. Ele falou o linguajar da época. Linguajar da época, certo? Então chamou simplesmente a mulher de não judia, ou seja, de gentílica. Foi isso que ele falou. Não chamou. Ele não chamou de, no caso, de cadela, né? Vamos dizer, não chamou. Ele usou o quê? Usou, né, da época, porque diriam que, no caso,
quem não era judeu era considerado imundo. O cão era símbolo o cão é símbolo de impureza. Lá, é para lá. Então veja, quando lemos um livro da Bíblia, nós temos que levar em consideração aonde esse livro foi escrito, qual a política daquele local, a situação social e econômica daquele local. Você vê que Paulo, por exemplo, escrevendo aquela carta para o Filemão, ele não tira o direito que Filemão tem do escravo, certo? Ele não tira. O sistema que Paulo viveu é de escravocrata, que nem nós vivemos no Brasil até 1888, quando a princesa Isabel, no dia 13 de maio, assinou a redenção dos escravos, certo? Então ele não tira o direito, ele pede para o Filemão, se o Filemão quiser soltar o rapaz, quer dizer, dá a corrida para o rapaz. Inclusive Paulo até pede para que os escravos trabalhem com prazer diante dos seus patrões. Ele vai de... Alguém me já perguntou, mas Paulo é escravocrata. Não, era o sistema social da época econômica. A Bíblia não tira isso. Claro. Teológico, já falei agora há pouco, a religião no lugar. Né? Religião do lugar. E depois, histórico, né? Ou seja, o histórico da cidade, o histórico do país, como é que vai a coisa. Então ele pergunta assim, ora, a situação nossa brasileira não vai acabar nunca. Por quê? Porque todas essas crendices que nós temos impregnado em nós, vem de quê? Vem de desde 1500, quando o Brasil foi invadido por Pedro Álvares Cabral e a sua tropa. É esse sincretismo religioso que vem, mistura o fetiche do indígena com umbanda e candomblé do baiano e com a idolatria portuguesa. Aí deu isso aí. O camarada bate tambor, mas ele é adepto da Nossa Aparecida também. Ele considera a Nossa Aparecida também. É, exatamente, né? Mas se for preciso ele ir no Santo Daime lá, ele vai também, né? No Santo Daime. Como? Pois é, irmão. Aí é que tá. Agora a gente tem que ter cuidado, senão descamba, né? Não descamba. Começa a juntar. Isso é chamado, aliás, a igreja mais sincrética que existe no mundo, no caso, é o catolicismo romano. Porque de tudo quanto é religião, ele emplacou tudo ali, pá, só mudou o nome, né? Mas então, é muito complicado. Bem, então está explicado. É só isso que eu queria passar para vocês no último análise. É o lugar político, lugar geográfico, lugar político, lugar social, teológico e lugar histórico. Quando se lê qualquer obra, tem que se verificar isso aqui. Tá certo? Por exemplo, estava conversando ontem com uma psicóloga e estava falando sobre o eu. E aí, então, alguns problemas que os recuperando têm. Eu falei sobre Sócrates, a situação, a certa vida de Sócrates, e por fim, a gente começou a falar que tem que levar em consideração não só a mente de Sócrates, que está certo que ele foi um divisor de águas, mas o mundo grego que Sócrates viveu. O mundo grego que Sócrates viveu. Alguma pergunta sobre isso aí, gente? Não? Tudo em paz? Tá certo? E a vitória é gigantesca, né? Muito bem. Então, eu quero acrescentar para os irmãos o seguinte, que na aula que vem é a última dessa matéria e nós entraremos então para a ética cristã, a maneira que o crente deve viver. Aí vai sair fumaça. Né? E agora? Não nessa aula que vem, mas na outra eu vou querer o resumo, as provas disso aqui, da primeira aula. Por causa da correção, senão não dá tempo para corrigir. Tá certo ou não? Entenderam? O questionário respondido da matéria de bibliologia. Não, só aquele lá, tá bom. Só aquele lá, tá bom.
Tá certo então? Entenderam? Na apostila tem, quer ver? Na primeira página aí, irmã. Aqui, um pouquinho mais para frente. Primeiro questionário. Não. Resposta. Questionário, isso. Vocês podem. Que página é? Que página é? A página 157. Então não tem um questionário aí? Isso. Então é só responder esse questionário, gente. Num caderno. Não é? Esse primeiro. Exato. Olha para cá. Olhe para mim. Por exemplo, não precisa, irmão, vocês gastar tempo escrevendo a pergunta toda. Basta colocar assim, pergunta 1, a linha B ou C, aquela que você escolher. Só isso. Porque eu chego e coloco aqui e já sei. Tá certo? E aí é rapidinho, 10 minutos você faz isso. Tá certo? Exato, e é pouca coisa. Aí, quando nós terminarmos ética e começarmos na próxima matéria, que talvez seja cristologia, e então entrega outra. É facílimo, tá certo? Muito bem. Alguma dúvida, gente? Não? Como? Não, uma folha para entregar, né? Porque como é que eu vou fazer para corrigir tudo isso, né? Em casa. Vou ter que corrigir, né? A não ser que tem que pegar um carro, encher de caderno, né? Mas não esqueçam de colocar o nome, gente, porque a gente pega tanta prova sem nome que, né, fica difícil. Muito bem. Vamos então abrir a nossa apostila e vemos alguma coisa rapidamente aqui. Página 13. Importância de estudar a Bíblia. Eu vou pedir a alguém que leia, tenha bastante voz, assim, forte para ler, e saiba ler bem, ou seja, obedecendo todo ponto e vírgula, para que se entenda, afinal de contas, o que está lendo. Na página 13, lá em cima, importância de... Página 15. A minha é a 13. É outra impressão, Hein? A importância de se estudar a Bíblia. Não é isso? É o que está escrito aí? Muito bem. Nossa, então outra impressão. Então, quem lê bem, lê para mim aí, gente, obedecendo ponto e vírgula, para que se entenda. Pode... Vai, professor Direito, vamos lá. Se errar, você vai ver, viu? Vai. Partindo do simples para o complexo, o sistemático. Continua. Aí é a suma do que temos falado até agora. Ou seja, estudar a Bíblia é porque a revelação se encontra nela. Então, você estudando a Bíblia e não lendo, você se depara com a revelação de Deus através da Bíblia. Veja que o eunuco perguntou para Filipe: eu não posso entender se não tem ninguém que me explique. Porém, ele fala de si mesmo ou de outro. Continua. Pois
Então, veja, o obreiro, irmão, não tem nada que transmitir para ninguém se ele não tiver a revelação através da palavra da verdade divina. Então, veja, com Filipe, ele explicou para o eunuco, afinal de contas, sobre o que Isaías estava falando. Porém, ele andou 3 anos e meio com Jesus Cristo. Ele aprendeu de Jesus 3 anos e meio. E partindo daquele ponto, indo de maneira sistemática, de Isaías ele chegou a Jesus Cristo. Então, por essas e outras, a Bíblia continua sendo um livro inseparável. E se verifica quando o cristão, o obreiro, não conhece Bíblia, porque ele fica um topeira quando ele está tentando explicar alguma coisa. Como se pode explicar aquilo que se não conhece? Aquilo que não se conhece? Não dá. Continua. Por que texto? O texto, não nesse nível, mas no bacharel a gente estuda um texto, mas o texto é um tecido. Ou seja, um emaranhado que encaixa um no outro, né? Um negócio meio. Significa dizer que o texto é algo de natureza primordial para se estabelecer alguma coisa em cima. O texto termina sendo um alicerce. É assim, no dia que o obreiro for pregar aqui, ele tem um texto básico. O texto básico é o sustentáculo da pregação dele. O que ele vai dizer vai estar ali. Os outros textos que ele pode pregar são chamados textos paralelos, que vêm para ajudar. Por exemplo, o alicerce de qualquer parede é o quê? É a base, a sapata, o nome daquilo lá, né? É a fundação. E a fundação, o estaqueamento, os ferros, etc. Sabe? Mas precisa de alguma coisa a mais também, vamos dizer assim, uma argamassa, alguma coisa a mais. Então, esse negócio aqui. Então, o texto básico. Então, qual é o texto básico no caso do obreiro? Procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, foi colocado aqui o texto básico de qualquer obreiro cristão, o 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, e eu colocaria mais, no caso, Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma vez que esse texto aqui, de 2 Timóteo 2:15, não esgota. Não esgota. Continua. Pois é, agora, o problema é essa atitude. Por exemplo, de manhã, hoje eu não vou, estou com o corpo tão dolorido. Então, hoje eu não vou, porque essa noite eu estou com a cabeça doendo. Não vai dar. Pois é, eu perguntei ontem para um irmão, que ali na sexta-feira, ele não foi no curso teológico que eu tenho lá na coisa. Perguntei assim, já assim, você não foi por quê? Pastor, bem, por que nós não fomos mesmo ontem? Nem ele sabia. Sabe qual é o nome disso? É simplesmente isso. Falta de vontade. É só isso. E nada mais que isso. Eu não estou nervoso. Hein? Muito bem. Então, se nós lermos 2 Timóteo 3, 14 e 17, nós vamos verificar o resumo desse parágrafo primeiro. Olhe para mim. Irmãos, esses apontamentos aqui, essas referências, é para ser lida. Por quê? Porque elas é a base do que o comentarista está tentando desenvolver. Então, sem ler isso aqui não dá. Por essa razão,
O tempo é de primordial importância. Se você separa um tempo para a apostila, né? Vamos dizer assim, eu vou para a casa de recuperação, eu vou lendo desde o Largo da Batata até Cotia, até Calcaia, que eu pego o outro para lá. Lendo lá, sossegado, né? E rende, que é uma beleza. Muito bem. Procure aí 2 Timóteo 3, enquanto ela continua a leitura. Você não lê, você continua a leitura. É alimento para a alma. Tem alguém que pensa que a oração é fundamental. No resto também não dúvida. Aliás, é o único meio. No resto também não dúvida. A oração é um grande meio, mas a palavra, ela é fundamental. Por quê? A oração é você conversando com Deus. E a palavra é Deus revelando-se a você. O próprio Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra. Pela palavra. Muito bem. Quem achou pode ler. Amém. Está vendo aí? Então, irmãos, você, como pessoa, obreiro de Deus, você terá que ser habilitado. E se você não conhece, que tipo de habilitação é essa que você pensa possuir? Tem pessoas, às vezes, que pensam que é sábio. Paulo repreendeu e disse: olha, não pense de si mesmo além do que convém. Não é? É. Não pense de si mesmo além do que convém. É complicado isso. Tem pessoas que querem ser obreiro, mas o querer, a vontade não é tudo. É preciso saber se ele está capacitado para tal. Assim, pastor, eu quero fazer visita em tal hospital, tal, assim. Você vai fazer o que lá? Você está habilitado para fazer essa visita em tal local? Para entrar lá? Para conversar com o paciente? Qual será o seu diálogo com o paciente? Bom, então você vai acabar de irritar o paciente lá que quiser matar Jó, não mataram porque Jó era valente. Complicado isso. É preciso saber se ele está habilitado para isso. E se, irmãos, ele não é um assíduo leitor da Bíblia, ou melhor, estudante da Bíblia, vocacionado, fica difícil, né, ele fazer uma empreitada dessa. Complicado. Alguma objeção a isso? Sarou, irmão? Mais ou menos? Tá para mais, não tá? Opa, e a bênção é grande, né? Gigantesca. Muito bem. É a ferramenta do Espírito. Pode ler. Pois é. Lê 1 Pedro 2,2. Alguém? Por isso que ele usa essa frase de maneira bastante sábia: o genuíno leite materno, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, sem o conhecimento da palavra de Deus, fica complicado para qualquer obreiro que queira honrar o seu ministério. Alguma pergunta?
Agora, evidentemente, nós temos que deixar de lado o desânimo, né? E fazer da leitura da palavra um hábito. Muito bem. Página 15. Tendo conhecimento do autor. Vê para mim. Pode ler. Oséias 4,6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. O povo não conheceu o autor. Tá? Continua. Vai, continua. Preciso conhecer o seu autor e ter comunhão com ele, pois assim torna-se bem mais fácil entender os relatos narrados. Porque quando se conhece a maneira de agir de uma pessoa, é bem mais fácil você compreender e assimilar sua pessoa. Pois é, tem pessoas que querem que Deus haja de uma forma, quando na verdade Deus tem a forma dele agir. E nós é que temos que aceitar a maneira de Deus agir e não propor maneira para que Deus haja conforme o nosso pensamento. Eu falei na semana passada aqui da moça que chegou e disse assim: eu vou orar para o Senhor para saber se realmente é aquele é meu namorado. Mas eu sei que é aquilo ali. Ela veio pedir confirmação só. Chamo ele. Está decidido, chamo ele. Então, conhecimento do autor. Quando diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que nós só podemos fazer o que Deus quer quando nós conhecemos a Deus. Como é que nós conhecemos a Deus? E através da revelação do próprio Deus. Na volta de Cristo tem três coisas: epifanéia, entendeu? Parúzia e apocalipse. São três palavras que às vezes tem um trocadilho nas interpretações dela. No caso, epifanéia é a sua manifestação. Ora, quando alguém se manifesta, alguém se apresenta. Então, Jesus vai se dar a conhecer, igual José se deu a conhecer aos seus irmãos. Depois tem parúzia, é presença. Ele está aqui. Então, eu estarei convosco todos os dias. Nós não vemos agora, mas na volta de Cristo vai se cumprir isso aí. Vai estar presente. E o Apocalipse, que é a revelação, no sentido de revelar o que ele é. Que agora nós não vemos. Então é que Paulo fala que nós somos salvos pela fé. Ou melhor, esperança, né? Esperança, né? Ele diz: pela esperança somos salvos. Essas três coisas. Então veja, para conhecer a Bíblia Sagrada, tem que conhecer o quê? O autor da Bíblia. E então, na própria Bíblia, conhecemos que é através da revelação. Ou seja, ele se revela através do que foi escrito a seu respeito. Capítulo 1, versículo 19 e 20, 18, 19 e 20 de 2 Pedro, fala sobre isso. Porque nenhuma escritura é de particular interpretação. Porque a revelação não foi dada por vontade humana, mas o homem santo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, é o que diz lá. Tá certo? Muito bem. Agora, fazer a leitura da palavra de Deus no ato diário. Lembra? Segundo estatísticas estudiosas, 90% dos cristãos nas igrejas não leem a Bíblia de uma maneira diária. Certamente, as consequências podem ser vistas pelo fundamento e estrutura de muitos que se dizem cristãos e demonstram tão pouco conhecimento de narrativas bíblicas e personagens do livro sagrado. O cristão que perde o apetite pela palavra de Deus e esbanja-se com outro tipo de comida, torna-se fraco, raquítico e anão espiritual. Logicamente que o homem deve buscar informação e estar a par dos acontecimentos odiernos. Pois é, amém.
Pois é, aí que está, é aquilo que eu falei ainda agora. Né? A anemia de muitos irmãos é em função exatamente de não conhecer. Porque, veja bem, o culto nosso aqui, ele é o quê? Um local onde nos reunimos para adorar ao Senhor, certo? Agora, no culto, nós temos também o estudo da palavra. Mas aquilo ali não é um estudo da palavra propriamente dito. Aquilo lá é algo que o pregador separou, tentando atingir uma condição específica. Por exemplo, em liturgia, a gente verifica que os cultos de domingo são chamados culto público, não é isso? Ou não? É. Por que público? Aberto a todos, inclusive para aqueles que não são evangélicos, não é isso? Então, será um culto de natureza primordialmente evangelística. Certo? Então, a mensagem que for pregada tem esse objetivo. Então, não é um ensino bíblico propriamente dito. O culto de oração, por exemplo, são textos de oração. Não é ensinar ninguém a orar, mas é estimular, inclusive no sentido de que o irmão orando, né, obtém mais vantagem, por exemplo, cura de uma enfermidade, solução para um problema, enfim, é um objetivo. Então, isso não é um conhecimento bíblico propriamente dito que a Bíblia existe. Propriamente dito que a Bíblia existe. O resultado é que existem passos para se conhecer a Bíblia Sagrada, a mensagem de Deus, tal como a própria Bíblia existe. E é isso que nós chamamos de hábito de leitura. Deuteronômio capítulo 17 nos diz alguma coisa sobre isso. Lê para mim aí, rapidez do que contou. Deuteronômio 17, 9. Como? Isso, 17, 19. Eu não estou inteligente, né? Pois é. Aí está explicado, não precisa de explicação. A ordem foi dada por Moisés para que observasse, lesse aquilo lá e observasse todos os dias, a aprender, no caso, a cumprir e seguir aquilo dia. Só isso. É só isso. Não tem, sabe? Todo dia eu leio o jornal. Minha mulher vem dizer assim: vai comprar um bicho, traz um bicho do teu pai de lá, que eu vou comprar a porra do meu trabalho. Agora, pelo menos no que tem as coisas que eu entendo no dia a dia, qualquer coisa que eu perguntar, não sei. O que tem no dia a dia? Porque tem 48 anos que eu leio jornal, todo dia praticamente. Eu cheguei em São Paulo. Então, muito mais, né? Dizer assim, por que isso? Porque eu tenho fome de leitura, eu sempre tive isso, mas não custa nada, né? E a Bíblia Sagrada também não custa nada antes de você dormir, por exemplo, o Júlio chega cansado lá no serviço. Mas a gente se deita, né? Abre a Bíblia ali e lê pelo menos 3 páginas, né? Isaías, né? Não, mas não dorme não, você dormir, manda uma futucada ali no olho, vem aparelho para fumador, vai. É a bênção gigantesca, né? Agora vamos lá. Fazer a leitura do ato. Continua aí, rapidinho. Mas é imprescindível a leitura da palavra de Deus para o cristão, pois quando o mesmo deixa de lado, perde revelações profundas das verdades de Deus. Ler as Escrituras com oração e meditação. Na oração, as coisas ocultas são esclarecidas, já a meditação,
na palavra, aprofunda a sua compreensão. E de novo esses últimos? Na oração, as coisas ocultas são esclarecidas. Já a meditação na palavra aprofunda a sua compreensão. É por isso que o Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento ao Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, as duas coisas, elas vão juntas. No caso, a oração é fundamental, e depois da oração, a meditação, que é a palavra de Deus. Eu estava discutindo agora com o Ricardo sobre alguns livros escritos no cunho pentecostal. Está surgindo muito livro de cunho pentecostal. E alguns eu não concordo com eles, porque são que é o nome que se fala, até qual o nome são espiritualizados demais, muito espiritualizados, tirando, vamos dizer assim, o próprio Jesus, quando perguntaram: mestre, que sinal haverá na tua vinda? Assim, quando está nuvem lá, o que você diz? Vai chover. E quando o tempo está assim, vai fazer verão, pois é, você sabe que sinistro aqui, não sabe que sinistro lá. Então o próprio Jesus pediu para que houvesse um bom senso, um raciocínio a respeito das coisas. E para que houvesse. Então, irmãos, a oração, ela é fundamental no relacionamento. Por exemplo, o Paulo, ele foi pregar no local. Quando chegou lá, Jesus interrompeu ele: Paulo, sai daqui, porque não vão te ouvir. É uma Macedônia, não vão te ouvir. E à noite ele teve uma visão, disse assim: um rapaz dizendo para ele: olha, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele tinha que ir para o lugar errado. Não é? Então ele procurou ir várias vezes em Roma, mas o Senhor não deixou. Pedir. Então não é bem assim. Nós temos mente, essa mente aqui para ser usada. É para ser usada. E tem pessoa não que quer um pacote pronto. Senhor, eu tenho que ir para o Goiás buscar minha filha que está necessitando. O senhor vai me falar isso hoje à noite. Não está com dinheiro no bolso. Passagem. Não tem muito problema em casa. Não, da viagem. Pegar o ônibus. Ele ora, Senhor, me deve Pai, me proferir material espiritual, sou tudo certo. Pronto, o Senhor, tá bom. Mano. Sabe? O CETA, que é CETA Serviço de Evangelização dos Rios Tocantins e Aragão, foi fundado em 1948. Em 1952, começou a evangelização daqueles rios aqui. Naquela região, ou você andava de barco ou de avião. E eu, quando vim de Brasília, de lá para o Brasil em 66, tive que vir de avião porque não tinha, ou de avião não vinha. E então foi o irmão Marcão Chaves Cohen, um dos pioneiros. Com muita dificuldade, compraram um motor 12 Arquimedes, chamado PEN para o norte. Mas com muita dificuldade, compraram e foram fazer a primeira viagem missionária. Existe nos rios Tocantins e Araguaia, quando o rio começa a secar, pedras afora, no centro do rio, e formam o que se chama de cachoeira. Perigosíssimo. E o piloto foi desviado de uma, bateu em outra, tombou, perdeu absolutamente tudo que estava lá dentro. Bíblias, roupa, mas tudo mesmo, foi tudo embora. E o presidente, fazia a primeira viagem missionária, ele veio até judeu, perdeu um filho ali também, chamado Jaime, de 4 anos de idade. Estava dormindo quando morreu afogado. Então os pastores não, Deus não estava nisso aí. Você viu o que aconteceu? Não, isso aí Deus não estava nisso aí. Não, Deus não isso aí. Não, isso aí que algum pecado tem a Bíblia. Cuidado, algum pecado tem. Completo pecado. Não sei o que aconteceu lá. Então quer dizer que Paulo estava em pecado?
quando ele fez aquela viagem lá com o Naufragou, vários, teve um que passou 3 dias lá, arrebentado, salvou a nada, 3 dias sem ver o sol. Seu pai. E depois chegou na ilha, a cobra sentou-se com ele. Viu? Passou 3 meses na ilha, sem poder sair. E aí? Então, irmãos, a leitura da palavra, né, nos ajuda. Como? Não é, irmão, nós queremos pacote. Eu vou bater essa tecla do pacote até quando eu morrer bater no pacote. Nós temos a mania do pacote. Nós não queremos fazer nada. Nós queremos que Deus faça tudo. A Bíblia não diz isso. O povo de Israel sentou-se no chão e começou a chorar. Ah, Jeová, Jeová. O Senhor reclamou com ele. Moisés, o que o povo está fazendo ali? Diga ao povo que marcha, não é hora de chorar não, gente. Você tem que chegar lá. É vocês que têm que ir. Irmãos, o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Ele não vai fazer. Não adianta. Não adianta. Tem pessoas que podem clamar. Tudo bem, gente. Quando foge da alçada humana, Deus faz. E mesmo assim, se Ele quiser fazer, às vezes Ele faz. E vai. Resultado. Agora vamos deixar de escolher. Salvar nada lá, perder tudo, começar a trabalhar duro, comprar outro motor. Depois de 2 anos conseguiram comprar, aquela caríssima lá, tornaram toda a bagagem e fizeram a viagem de novo. Aí deu certo. Resultado: a Assembleia de Deus naquela região, Tocantins e Araguaia, os maiores focos da Assembleia de Deus que existe, Assembleia de Deus naquela região. Eu mesmo, quando eu cheguei lá, até 20 anos de idade, quando eu saí do norte. 66, por exemplo. O mesmo. São coisas que ocorrem. Até, vocês podem entrar na internet e colocar lá SETA, Serviço de Evangelização do Tocantins e Araguaia, e apertar para você ver o que sai. Sai essa história que eu estou contando. Pastor, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Na igreja tem muitas pessoas frustradas, né? Porque foi ensinado algo. Esse curso de obreiro, exatamente, é para evitar que os irmãos entrem pelo caminho das facilidades que está sendo oferecida. Aí o camarada fica frustrado. Claro, por exemplo, irmão, eu queria entender, mas tem tanta chuva, não sei o quê. Irmão, a chuva ela é necessária. Deus colocou na natureza as estações. Agora, se você não tem carro, você é problema de quem? Isso é problema teu. Se você mora longe, é problema teu. Eu pego o bus, eu pego o ônibus. Certo? Você está com febre demais, aqui você não achou. Quem mandou você sair? Poxa vida. Nem para quê, gente? Ah, não sei o que. É porque Deus não quer. Não, é porque você não trabalhou. Exatamente. Irmãos, olha. Tem irmãos, quando vê o irmão melhorando, você viu aí? Está crescendo, né? Está crescendo. Ficou tão claro, né? Tem pessoas assim que têm sorte, né? Entra por esse caminho, não está? Para você. Pergunta para ele que olha ele agora. Que hora ele vai usar? Preço que ele paga. Algumas coisas que ele precisava comprar, não comprou, que é para comprar isso aí. Agora, você fica deitado até o meio-dia, não? Aí fica difícil, né? Quando pega um dinheirinho, vai no bar, compra pipoca, compra não sei o que, compra salgadinho. Não pode pegar uma gasolina e jogar em cima daquilo ali e colocar fogo. Isso não vai fazer nada. E a mente da pessoa, sabe? Complicado. Naquela recuperação eu sempre falo. O recuperante chega lá, uma ansiedade terrível. Aí chega um irmãozinho lá, uma oração. Vamos aqui, a maconha vai sair, a cocaína vai sair, eu vou lá no braço do lado olhando para ele. Aí chega lá e dá aquela outra, recuperando uma frente que lota e recupera. 40 se vai recuperar. Aí eu mando, sai maconha, sai, meu Deus! Aí eu fico lá olhando para ele.
vitória, vitória, vitória. Aí quando termina, o irmão vai embora. Aí 9h30 da janta, né? É pouco que ela tira. Aí eu chego na fila lá. Que coisa, ele pisou no meu pé aqui, safado, não sei o que. Eu estava dando pulo na gaveta, a cabeça quase pula no palho do teto lá. Eu disse que cara pegar a mala dele, eu não estou nem ali, eu vou embora, eu estou louco, posso pôr uma pedra no carro. Não houve nada com ele. Irmão, é porque o irmão, o rapaz escolhar, ele quer um pacote. Ele quer que na oração passe assim uma esponja na cabeça dele e tire todo. Gente, não é assim. É um tratamento. Isso é um processo. É que nem a santificação que eu sempre falo nos legal. É devagar, é bem devagar. E tem pessoa que está na igreja desde criança e morre por 80 anos e não conseguiu ainda atingir lá em cima. Por quê? O que é que Paulo fala no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 18? A carne milita contra o espírito milita contra a carne. O cara está com 10 anos que não fuma droga e tem vontade ainda de fumar uma pedra de carne, porque agora é eternidade. Resultado, se ele tiver passar pelo mesmo mês fora da igreja em um local que se usa carne, ele vai usar também. Certeza absoluta. Claro, cidadamente. Capítulo 12 de Romanos, transformado pela renovação da nossa mente. Então, o problema nosso é o problema do pacote. Nós queremos um pacote pronto. Isso não existe. Eu nunca prometi o pacote para ninguém. Você tem que mudar. Exato. O bispo que é o bom do dinheiro, ele é rico, eu sei disso. Ele tem empresa de lá, mas quando ele sai de casa? Que hora, mano? Tá bem volta 10 horas, passa o dia inteiro lá, meu. Recebendo injeção de... Você entendeu o que é coisa? Mano. Resultado, um dia inteiro no telefone, vem daqui, vai pular, um quer desconto aqui, outro quer mais lá, às vezes quando o casa não paga no dia certo, outro dia não sei o quê. Lutando, não adianta, tem que lutar. Então não vai. Mas a culpa, isso aí tudo no começo. Como? É por isso que nós estamos aprendendo aqui para evitar isso, né? O cara chegar lá em cima e confessa. Essa pregação da senha, né? Você diz uma senha já vem tudo na sua começa com culpa. Porque hoje a base do que é pregado é isso. A igreja hoje a pessoa vai lá, se tem um cartaz escrito que você vem aqui pegar a tua bênção. Ou é cura, prosperidade, e basta isso, o resto não interessa. E o que acontece? Esses camaradas não fazem escola dentro das igrejas. Tem muitos pastores, eles vão seguindo atrás. Porque dá certo, porque hoje quando você prega a palavra, se você não pregar a palavra de Deus no verdadeiro, não é você pregar, você vai correr o risco de perder dizimista, de perder ofertante. Então o que acontece? Eles são para presos, amarrados a isso. Então por isso que eles pregam aquilo. A igreja está pregando aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que tem necessidade da igreja estudar. Então é esse o problema. Porque inclusive até esses líderes, eles têm até curso de teologia, igual aqueles que eu estava comentando, que são os cursos da igreja. Você vai falar a linguagem da igreja, não que a Bíblia diz. O que é a regra da igreja, você tem que pregar. Se você sair fora dela. Em curso de teologia superior, a gente vê chamado tendências teológicas. O que é isso? Isso em todas as áreas tem. Olha para cá, olha para mim, estou aqui na frente. O que é isso? Por exemplo, você pega a teologia, no caso, católica romana. Então, é uma teologia, segundo a ideia de São Tomás de Aquino, e aquele que morreu em 430 da Gaste, que tinha a mãe chamada Mônica e o filho lá Deodato, Santo Agostinho. De Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E a igreja, ela é que é representante, a igreja foi confiada à igreja os oráculos divinos. Então só a igreja pode
fazer algo, alguém não pode. A igreja é o intermediário. Essa é uma linha. Então, o Lutero estudou, depois tem os evangélicos, nós, os evangélicos, que acreditamos que a Bíblia Sagrada, ela é a fonte fundamental. A igreja é o corpo de Cristo, em primeiro lugar. Tá certo? Então, dentro do mundo evangélico, existem também várias linhas. Então, por exemplo, foi colocado, a partir da década de 70, principalmente nos Estados Unidos, uma teologia que é chamada de teologia da prosperidade. Chama teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade, ela não está baseada no Novo Testamento, mas é uma teologia baseada no Antigo Testamento, principalmente tendo como base a fé que o Abraão teve. Então, como Abraão foi chamado pai da fé, toda vez que crê, então eu posso, na qualidade de filho de Abraão na fé, herdar as bênçãos aqui na terra que o Abraão herdou. Ela foi desenvolvida principalmente por Kenneth lá nos Estados Unidos, Boris Cyrulnik e o... Como? Quem? E alguns outros lá também. E depois espalhadas por aí. A Bíblia não é contra a riqueza, pelo contrário, a riqueza é bênção, não é dúvida. Certo? Agora, a Bíblia, ela nunca priorizou aqui na face da terra a riqueza. Ela priorizou o que a Bíblia chama, a gente chamou do reino de Deus, ou reino do céu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas são. E ela desacredita a riqueza como princípio. Porque Jesus disse: é impossível o rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque aonde está o tesouro do homem, aí está o seu coração. Então você vê que da forma que a teologia da prosperidade está sendo colocada no erro. O problema está aí. O problema está aí. Mas agora eu pergunto. Está uma situação alarmante no mundo? Tá. Então todo mundo está procurando o quê? Procurando meios para se resolver uma situação. Então, se alguém está oferecendo que através dele guardar um grão de arruda, um grão de mostarda no papel em casa, dentro do armário, e todo dia pegar esse grão, colocar em cima da mesa, quando você estiver almoçando, depois terminar de almoçar, colocar de novo na janta, vai lá e pega e põe lá de novo na mesa, dentro de pouco medo do seu armário, um pecado de comida, Então, sabe? Partir desse tipo de coisa. Se você pegar um espeto de carne e colocar no muro da sua casa, outro dia você abre a geladeira e quase que põe lá dentro. Você entendeu? Agora. Então, essa linha, né? Então, conclusão, é complicado isso aí. Agora, quem conhece a Bíblia, evidentemente, não vai atrás disso. Resultado, qualquer obreiro que conhece a Bíblia e for nesse tipo de coisa, a gente fala que ele é um obreiro, no mínimo, descuidado e negligente. Então, vou colocar. O senhor acabou citando o versículo que eu ia citar, o senhor primeiro reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão apresentadas. Hoje nós estamos falando dos abusos que a gente vê aí na televisão, no rádio, mas existe um milagre lá. Deus faz o que quer, quem ele quer e o momento que ele quer. Não é a grandeza que a gente vê aí avançada, todo mundo vai ser rico. E que a riqueza foi Deus, é o de Deus. Claro. Então, olha, Deus criou a igreja não. Agora, tem pessoa que o nível espiritual dele não permite que ele tenha mais do que 2 ou 3 salários do observa. Deus faz, Deus não posso. Não adianta eu querer uma coisa que eu não posso perder. Isso, né? Deus não pode Deus. Deus não faria as coisas sem de propósito. Não existe isso. Às vezes, pastor, Deus ele não fez o miserável, Deus não fez, né? Não, o Pobre e rico. Jesus falou assim, repreendendo Judas, falou: os pobres sempre vocês têm conosco.
mas a mim nem sempre. Então, no caso ali, Jesus confirma que no mundo sempre vai haver pobre. Agora, o maior problema, o seguinte, que ocorre na igreja é o seguinte: é você colocar a responsabilidade de uma situação em Deus. Acho que eles não são equilíbrio, professor, nem desacreditar no milagre. O milagre sempre existiu, sempre vai existir. São fábulas, né? Eu estou falando de fábulas, muitas fábulas, né? Mas que existe milagre tanto na literatura, tanto na libertação do seu trabalho com isso, né? E a gente sabe que a libertação se dá primeiro na mente, depois na parte física, depois da água, e por diante. Então, tem uma forma de se alcançar. Agora, essa forma de alcançar, irmão, a gente pode citar um erro nessa forma. A gente pensa muitas vezes que essa forma é da forma nossa, né? Deus tem a maneira bíblico. Paulo dizia: eu estou acostumado a passar fome, a passar sede. No entanto, bater as coisas. De jeito que você orou, não fala da vida, orou, se sujou na cinza, se vestiu de saco, o Senhor não disse que morreu. Levantou o cabelo. Bom, muito bem. Agora, conclusão. Nós temos vários com essa forma de ler a Bíblia. Para ler a Bíblia para o objetivo. Então eu comprei uma Bíblia e presentei minha mulher, chamada Bíblia da Mulher que Ora. Ela, quando saiu, ela tem Bíblia para tudo lá. A mulher que ora da jovem, do jovem, da criança, do adolescente, do velho. A de velho não perdeu Então, são Bíblias que o elemento cada versículo e depois na nota de rodapé faz um comentário sobre isso, né? Agora, se uma Bíblia da moça que quer casar. Rapaz, não sei, não, acho que eu vou fazer assim. Eu vou vender Bíblia à toa que ali, vou ganhar a moça que quer casar. Aí um cara de Deus vai me comprar um carro, né? Moça é mais fácil. Foi bem. Então, vamos ver aqui no caso da leitura da Bíblia o objetivo, né? Então vamos lá. Na página seguinte, eu não sei que página é de vocês aí, página 18, na linha 16. Livro de leitura da Bíblia. Então, oração. Lê para mim a oração aí. É chamado livro de leitura base. O leitor desse livro busca em um trecho bíblico a resposta para suas ansiedades, um caminho a seguir em suas decisões. Então, só isso aí está bom. Por exemplo, o Tiago diz assim: está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e ora. Um jeito que olha a oração da fé, salvar o doente, se cometer um pecado, o Senhor. Então, vamos dizer que no culto de oração, a leitura da Bíblia deve ser direcionada à oração. Então, eu não posso, por exemplo, no culto de oração, ler um texto bíblico no sentido de evangelismo, não é? Ou no sentido de patrimônio, ou falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Eu me lembro que em 74, parece, eu estava lá na Capitã, que foi chamado um rapaz para pregar no dia de Natal. Falou sobre o Pentecostes, batismo do Espírito Santo, menino, quer dizer, espiritualmente falando. Saiu com vocês. Quem veio esse? Vamos convidar ele. Fora do contexto, né? Então, um dia aqui, então procura-se um texto de oração, no caso, e vê o que aquela oração diz. Por exemplo, o capítulo, a oração de Ezequiel e a sua cura maravilhosa, né? Sei lá, oração de Ezequiel e a sua cura. Oração do Jonas, né? Quando estava no estômago do no grande peixe lá. Né? Ou então, oração do capítulo 5 lá dentro, né? Tá certo? Não dá um grande peixe, não dá para fazer, né? Litúrgico, vamos ver o litúrgico aqui. Lê para mim o litúrgico aí. É o livro de leis. Esse parte aqui, peixe era isso. Depois eu falo, vai lá. No livro de leis,
conteúdo leva o adorador aos acontecimentos dele descritos. Em sua maioria, não são temáticos, mas sim dissertativos. Exemplo: a vida, a libertação do pecado, o perdão, a morte. Amém. Então, veja bem, no dia de domingo, o texto litúrgico é aquele texto que o pregador da noite vai ler, e através daquele texto, o irmão lá no banco já tem mais ou menos uma ideia qual será a tônica do sermão. É o texto litúrgico. É errado você ler aquele texto e pregar no outro que não tem nada a ver. Supõe-se que o pregador, em casa, ele já, além daquele texto básico, ele pegou os textos paralelos, correspondentes, né? Já fez um pacote e tacou, já olhou e tacou ele na mente lá. Agora, se ele não fez isso, ele tem uma alta probabilidade de se perder todinho durante o sermão. O irmão do banco diz: aleluia, amém, ô Senhor, abençoa o céu, dá vitória a ele. Entendeu? Tinha um irmão dele, que ele tinha problema de saúde, e quando alguém dava um testemunho, o nome dele, dá vitória ao céu, meu Deus. Você sabe sim. Lembra? Ele me pareceu, ele até no Silvio Santos pegar uma cadeira de roda para ele, sobre o derrame, né? Dá vitória do céu, meu Deus! Dá vitória do céu! O céu não tinha escutado nada, eu estava mais embaraçado porque não tem vitória, não tem vitória. Muito bem. Agora, o outro nível é discipulado. 3. Esse livro requer do leitor, além do conhecimento das doutrinas básicas, exemplo de formação, o conhecimento dos dogmas da igreja e da ética. Pois é, discipulado é o seguinte, irmão, é quando você vai, naturalmente, ler o texto bíblico para ensinar alguém que, porventura, quer saber de algo um pouco mais profundo. Sim, pastor, eu estou preocupado com o que é. Por exemplo, eu não deixo que eu não entendo. Por exemplo, salvação pela fé, porque eu não entendo isso aí, já não sei. Tá bom, não, então, vai cá, vamos conversar sobre isso. Então, é chamado texto a nível de discipulado. E cuidado, porque às vezes aquela pessoa tem que ter bastante conhecimento. Mas às vezes ele está dando nó. Então você vai ter que ter conhecimento do traquejo mais do que ele. Então, a nível de discipulado, você precisa conhecer as escrituras. Senão fica difícil para você. Você se rola. Por essa razão, irmão, qualquer obreiro que não tiver um nível de conhecimento razoável, ele evite fazer discipulado. Evite. Ou então se prepare para isso. Aliás, deve se preparar, porque o obreiro é para fazer discípulo. Pastor, mas tem pessoas que conhecem muito, mas têm uma dificuldade para passar. O que você me diz sobre essa pessoa não é mestre, então ele deve indicar e apontar alguém que seja mestre. Mas tem pessoas que conhecem. Mas se ele não transmite, ele não é mestre. Por exemplo, exatamente, por exemplo, tem pessoas que têm um conhecimento, mas para ele. Irmãos, olha para cá. Ser obreiro exige um pouquinho a mais, além daquilo que normalmente se quer uma pessoa, que se exige da pessoa como obreiro. Por exemplo, irmão, é assíduo? É dizimista? Das ofertas? É casado? Tem filho? Tem filho. Conhece algum problema dele? Não conhece, não. Então está dizendo para cá, não vai levar ele. Não. Olha lá. Não é só isso. São os fatores externos, visíveis. Nós vamos estudar isso, nós estamos estudando a matéria pastoral. É quebrar porque você faz. Isso não é o suficiente. Tem outros fatores. Eu tive um professor
ele foi tomado de Ginebra. Foi um crânio. Mas para ele, para transmitir lá na lousa a verdade. Você adora perceber. É uma figuração. Isso aqui, ó, quer ver? Porque aqui, aí faz um desenho tentando, não adianta. Ele não é mestre. Ele não é. Pois não. Não falava para ele que ele estava dando certo. Ele até não vai aqui no Portugal que ele é bicampeão. Então veja, ele não é mestre. Então a Bíblia diz que cada um de nós recebeu o dom. Então, de que forma é respeitar essa pessoa? Tipo assim, Como intelectual. a igreja também precisa enxergar tudo isso de forma normal. Vai ser direcionado para cá, precisa se enxergar dessa forma. Porque às vezes, se eu coloco uma pessoa para pregar à noite, comer à noite, esse não é próprio para isso. Outro não, você serve para fazer um discipulado. Como você vai colocar uma pessoa para pregar se não conhece a O pessoa? líder precisa enxergar isso também. É claro, precisa. Obrigatoriamente, não. Como você vai colocar uma pessoa para pregar se você não conhece essa pessoa? Como você vai colocar uma pessoa para ensinar se você não conhece essa pessoa? Como você vai ungir essa pessoa de diaconato se você não fez custou 50 absorver essa pessoa? Não dá. Olha, para você ter uma ideia, eu saí de casa com 17 anos de idade. Faltava um mês para a liberdade do Brasil. Aí quando cheguei lá, eu cheguei na igreja, e aí me apresentei lá, né? Apresentei, comecei. Aí eu fui começar na casa do pastor. Ele me fez umas perguntas lá. Eu passei como é que era. Depois de uma meia hora de conversa, chegou um irmão lá. Ele falou assim, olha, isso aqui é o Joaquimzinho, e veio lá para estudar agora, esse tamanho, veio lá do Pará, ele tentar vir no Brasil, não sei o quê. Mais alguém para a escola dominical. Escola dominical do domingo. Aí a escola dominical não gosta de pessoa. A escola dominical ele estava lecionando em tudo. Aí ficou aquele dia, pela escola, depois na outra escola eu estava lá também. Na terceira vez lá, ele uma reunião e falou assim, vamos dividir aqui. Aí contou para mim, ele vai ser o professor do Jorge. Eu. 3 semanas que eu estava lá. Então, primeiro trabalho ele foi 18 anos de idade. Passei 2 anos no Brasil, 2 anos no professor dominical lá. Ele passou mal. Cheguei com o congregado da igreja cristã da Bíblia do Brasil, lá na engenharia Rua de Arruda Pereira. Ali na Rua do Café, né? No café ali, né? Quando eu era Pobre Longa, que era o cristiano. Cheguei lá, trouxe minha casa em Brasília, um mês vai para o professor dominical lá. Irmão, é o seguinte, se tem um obreiro, um conjunto de obreiros que tem visão cristã, ele reconhece no meio da qualificação. Ele reconhece. Agora, se o obreiro que estiver lá na frente não tiver visão cristã, aí fica difícil. Então, hoje em dia tem um problema sério. São os caracteres externos, vamos dizer. Vai ter um carro, ali se fala bem, às vezes é médico, um engenheiro, às vezes tem uma boa contribuição. Isso não é o suficiente. Pode ser um tropeço para ele. Não é o suficiente. Então, o nosso curso aqui é para tentar identificar isso aí, né? É mais tarde você não colocar a mão sobre alguém como precipitadamente. Alguma pergunta, irmão? Não? Alguma pergunta, filho do pastor? Filho do bispo? Não? Alguma pergunta, filho do pastor Júlio? Não? Muito bem. Alguma pergunta, pastor Lisandro? Alguma pergunta, Rita? Pastor Alô? Rapaz, hoje estão aprendendo tudo muito bem. Vamos lá, página 18 na minha, no ensino da verdade. Pode ver para mim. O ensino só acontece quando há uma mudança de comportamento, tanto
E de ensinar as nações a guardar tudo quanto vos tenho ordenado, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a mensagem que está lá. Continua. Sim, a tarefa consiste em ensinar os novos discípulos de Jesus a guardar tudo que os discípulos novos, já maduros, têm aprendido do Mestre. O ministério pastoral deve ter a finalidade de ensinar a viver. Pronto. O obreiro vai ter que ensinar como o irmão lá deve viver a vida cristã. Essa é a tarefa dele. Então, Paulo dizia: eu me gasto, me deixarei desgastar, até formar Cristo em vocês, cristificar a pessoa. Sócrates morreu em 399, foi assassinado em 399. E na morte dele, ele aproveitou a oportunidade para falar sobre um tema que era proibido, que era virtude. Então, diz a história que quando ele havia tomado a cicuta, estava circulando assim na sala, estava Equécrates, Apolodoro, Fero e outros lá, discípulos dele. E um deles, o Equécrates, perguntou assim: que jeito você quer que nós façamos no teu sepultamento? Aí ele olhou, você foi para o Apolodoro, para outro, e falou assim: olha, por favor, eu não consegui durante toda a minha vida colocar na cabeça dele que o que vocês terão daqui a pouco não será o Sócrates. Sócrates não estará estudando filosofia com os deuses. Vai estar em uma peça. Eu não consegui colocar na cabeça dele. Daí a pouco ele morreu. Então veja, o obreiro, ele tem que colocar na cabeça do elemento, a persuadir o elemento a ser um cristão. Essa é a mensagem, esse é o trabalho do cristão, a missão do obreiro é essa, é colocar na mente. Paulo diz: transformar isso pela renovação da nossa mente. Fala assim: insensatos Gálatas, se for preciso, eu vou aí de novo, até fazer Cristo gerar em nós. Até gerar Cristo em nós. Se for preciso, eu vou aí de novo. Se é que eu trabalho em nós. Então, essa é a missão. Não só para o nosso, eu consegui ensinar ele que o corpo é um só. A alma é que é diferente. Cada um tem a sua, mas o corpo é um só. Alguma pergunta, Lisa? Faria aqui, didascalia. Didascalia, ensino em grego. Ensino em grego. Didascalia. Não é? Ensino. Porque didascalia é mestre em grego, aquele que ensina, professor. Eu, por exemplo, aqui eu sou um didáscalo, mas se quiser me chamar de rabi, aqui é título. Entendeu? Rabi é título. Agora, mestre, podemos dizer assim: Rabi vem sabendo que és mestre. Ele usou as duas palavras. A primeira ele chamou Rabi, a outra ele chamou de didáscalos. Só vem grego lá que você vê que está diferente. Deus não vai pecado chamar o. Só Jesus. Rabi é título, no caso. É mestre, mas como título. Né? No caso aqui diz assim: Rabi, o mestre, eu sei que tu é professor. Por isso que ele diz para ele, em grego. Lá em cima está Rabi, mas na segunda viagem está didáscalo. Está explicado? Mas
Como? Paideia. Paideia é um termo grego que significa alguém semelhante a você. Que é de filhos, né? Semelhante a você. Formar outro semelhante a você. Tanto é que Paulo fala que nós seremos semelhantes a Cristo. Ele usa esse termo aí para a ideia, né? Aí quando sair daqui, está todo mundo falando isso. Não vem escrever, né? Não. Vai ideia. Isso aqui, gente, é um tri que vale um beijo. Não é fácil, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é um delta, um músculo que vale o nosso dedo. Vai nos pés assim, e me deixa assim. Fácil, né? Fácil. Quem já lê pode estudar. Muito bem. Agora, vamos lá. É interessante notar aqui, irmãos, a terceira, a 3, correção de erros. Lê para mim. Correção envolve reparar, consertar erros, colocando em ordem a nossa casa. A Bíblia nos mostra como podemos nos corrigir. À luz do verso 14, a ideia é de permanecer e voltar ao padrão aprendido com Jesus. Para a correção ocorrer com mais precisão, é necessário aplicar a Bíblia onde há feridas. Correção ocorre e existe para convencer os mal orientados dos seus erros e colocá-los no caminho certo ou caminho. Agora, como é que eu posso corrigir os erros de alguém se eu vejo que estou errado? É isso? Fica complicado, não dá. Bom, é um falso moralista. Tem pessoas, os fariseus, os escribas, os anciões, eles foram repreendidos severamente por Jesus Cristo. Por quê? Eles eram as pessoas mais erradas que tinham. Eles levaram aquela mulher que foi pega em adultério. E Jesus disse: não, vocês são pior do que é, quer ver? Se tivesse pecado, não era não. Eles fizeram uma reflexão e verificaram que eram 500 mil vezes pior do que era. Então, assim, tira a carne do teu olho primeiro, para poder tirar, às vezes alguém tem um negocinho desse tamanho, você viu lá, e ele é pior. É pior. Então, veja bem, corrigir erros é necessário a pessoa entrar no que Paulo fala. É necessário, capítulo 3 de 2 Epístola de Paulo, é necessário que o obreiro seja irrepreensível. Significa dizer o seguinte, irmão: a pessoa olha para ele e não tem nada a dizer. Eu costumo dizer, irmãos, que o incrédulo não tem Bíblia. A Bíblia dele é a vida do cristão. Ele está louco para encontrar uma Bíblia. Fica fácil. Caramba, a Bíblia dele é a vida do cristão. Agora, o cristão imprudente, ele consegue o quê? Ele consegue munição para o incrédulo. E o irmão que tem problemas, como Paulo diz assim, que o obreiro tenha filhos crentes e que os filhos não sejam acusados de solução. Mas é um problema sério. Qual é o obreiro que tem 2, 3 filhos, sei lá, ou que os filhos não cometem coisas? Eu conheci uma igreja onde um pastor eu conheci uma igreja em que um pastor tem 1 tonelada de filhos. E a época que eu conheci, não tinha nenhum na igreja. Eu posso comentar essa questão dos filhos também. É até onde você tem a responsabilidade sobre eles. A partir do momento que eles passam a maioridade, já não é responsabilidade sua. Exato. Porque às vezes o cara está com. Eu passo, ele está com 60 anos, com um filho de 20 e poucos anos, o cara está com a vida torta. Às vezes não é nem culpa, você não vai ter como Evidentemente, o apóstolo Paulo aqui, ele não enumera a idade, né? Mas nós cremos que eram filhos que estavam sob a tutela dos pais ainda, né? Meio de preço, Né? Por que isso, irmão? Quer ver, olha,
Não é o filho do médico, né? Por que falam que Ele- o pastor, a maioria é discipulado? O que aconteceu? Ele jogou uma bola, eu estava porque ele era pequenininho, ele era pequeno, e jogou uma bola no portão da frente de casa. Agora já começou, né? A bola fez pá, e tinha 6, 7 anos, não tinha comido nada. Aí, que portão lá daquela casa lá, pá, que portão lá. Aço. Eu estava em cima, aí uma mulher falou assim, quem é assim? Que foi aquilo lá? Mas não jogando bola ali. Aí eu estava com um primozinho dele assim, é o filho do pastor ali. Você entendeu? Primeiro, 4 grupos. Lei, 5 livros. Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio. Levítico e Deuteronômio. Olha aqui, gente. Eu quero só fazer uma adenda aqui. O livro de Gênesis, ele não faz parte da lei. Porque a lei começa, na verdade, no livro de Êxodo, o que mais está perto. Ele é um livro histórico. Mas em todos os casos, vou colocar no perfeitamente. Tá? Gênesis, Êxodo, olha para cá. Êxodo significa saída. Esse é o título do livro. Mas, alguém diz, também significa Páscoa. Acontece que a Páscoa, ela significa a mesma coisa de saída. Por quê? Porque a Páscoa foi a comemoração da saída do povo do Egito para a terra de Canaã. Logo, Páscoa simboliza libertação. Então, na verdade, Êxodo significa saída. E Páscoa também significa libertação, que é saída do Egito. Mas a Páscoa é a libertação no sentido espiritual. E o Êxodo é a libertação no sentido material. Conclusão. Saída. Natureza política, histórica, enfim. Deu para entender? História, 12 livros, de Josué ao livro de Esther. Olha para mim, não se trata de livro história propriamente dita, mas ele tem mais uma conotação histórica. Mas tem muita revelação e profecia lá dentro também. Poesia, 5 livros, Jó, Cantares de Salomão, de Jó, Cantares de Salomão, também chamado livro devocionais. Não significa dizer que são só poesia. Por exemplo, o livro de Jó, ele é um livro de sabedoria. O livro 243 da arte cristã, ele é uma oração escrita. 243. É uma oração que já vi. Sabia não? Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Entendeu? É uma oração que ele dá. Mas o quê? De forma poética. É o que ocorre aqui nesses 5 livros. Tem, inclusive, profecia também lá dentro e várias coisas. Essa classificação aqui é apenas de maneira didática. Profecia, são 17. De Isaías a Malaquias, mas tem muita história também lá dentro. Muita história. Profetas maiores, que não significa dizer que o profeta é mais importante do que o outro.
mas aqui trata-se da abrangência ministerial. A Daniel. Daniel, na verdade, ele é tido a nós como profeta, mas na Bíblia hebraica ele não é tido como profeta, mas é tido como agiógrafo. Agiógrafo é escritor sagrado, escritor sacro. Hagios em grego é sagrado, santo, e grafo em grego é escrita. Então, agiógrafo, ou seja, escritor sagrado. Entendeu, Júlio? Você foi ajudado depois? Não. É só esse, só é Daniel. Pô, para de bater. No caso, tipo do agiógrafo. Muito bem. Biografia. São os 4 evangelhos que nós fizemos semana passada, né? Fizemos né? São os 4, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha para mim. Esses 3 livros falam. Como? Você lê o livro de Daniel e você verifica que foge da conotação profética de Isaías, Ezequiel e outros livros. Você pode ver que a redação é completamente diferente. Escritor sagrado. Sim. Então veja você. Eu falei na aula passada já, né? Sobre aqui. Mas aqui, eu vou dizer o seguinte: os 3 primeiros evangelhos são sinóticos. Sinó significa dizer versos sobre o mesmo tema. Mas o livro de João não é tido como sinótico, porque apenas 7, 8%, no máximo 10%, é que é igual aos outros evangelhos. Ele é diferente dos outros evangelhos. Tem um outro objetivo, que ele é muito mais profundo. Posto Deus Cristo como verdadeiro Deus, enquanto que os outros fogem disso. Então, por isso, João não é tido como evangelho sinótico. Depois nós temos o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Você vê que Atos dos Apóstolos começa com o Lucas falando também o objetivo de haver escrito Atos dos Apóstolos. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Quem achou pode ler? Fiz o primeiro tratado, ó cientista teólogo, vamos lá. Pode ler. Pode ler. Rapaz, Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então veja você que Lucas escreveu algo parecido em Lucas capítulo 1, versículo 1, quando ele diz assim: tendo muito empreendido colocar em ordem todas as coisas que Deus fez, etc., toda a vida bem, né, saindo com outras palavras. Então, por essa razão, Lucas escreveu esses 2 aí. E aí começa a história da igreja. E você verifica que esse livro não termina. No capítulo 28, termina bruscamente. Ele para ali. Vamos ler a última frase, capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Pode ler. Pode ler. Rapaz, está difícil achar Atos dos Apóstolos aí. Não é fácil, não. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Só isso. E não termina o livro. Por que isso? Porque a igreja não terminou. Continua até a volta. No dia que Jesus rebata a igreja, naquele dia, aí termina a história da igreja. Então é Jesus que vai colocar um ponto final na igreja, como foi ele que colocou um ponto inicial a igreja. Então também vai terminar. Você vai entender? Então nós temos as epístolas. Como eu disse na semana passada, as epístolas, elas são o quê? Cartas e o que mais?
Qual o objetivo? Doutrinar as igrejas, ou seja, pegar o que Jesus ensinou, embasado com o Antigo Testamento, que eu fiz o quadro lá, né, coloquei, doutrina, ou seja, sistematizar, discorrer, analisar, parte por parte. Né? Por exemplo, o médico, o elemento estuda 6 anos de medicina, depois ele estuda mais 2 anos que se chama residência médica. Por quê? Uma parte só, por exemplo, oftalmologia, vou estudar os olhos do camarada, vou ficar parado só naquilo ali. Assim, não, vou estudar pediatria, vou ficar, e dentro da pediatria ele pode pegar uma área, de infantil, né? Pegar só aquilo ali. Então, esse é o objetivo das equipes. Você vê que Paulo, por exemplo, ele pega tudo que Jesus Cristo ensinou e mais alguma coisa do Antigo Testamento e vai quebrar aquela área. Como eu costumo dizer o seguinte, a Bíblia Sagrada é que uma molécula de glicose. Existe um tipo de diabetes que o elemento come, não acontece nada, continua fraco. Por quê? Porque o organismo dele, devido ao erro genético, ele não tem capacidade de quebrar a molécula de glicose e retirar a energia que fica entre as moléculas. E a molécula passa e vai embora. Então a Bíblia Sagrada é que nem uma molécula, você tem que quebrar a frase e analisar tintim por tintim para saber qual é a mensagem que está inserida lá dentro. A mulher disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E agora, como é que vamos entender isso aí? Ela cria em Jesus? Cria ou não? Por que ela disse isso? Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela cria, mas na autoridade presencial de Jesus. Só. Hã? Exatamente, mas nós também cuidamos, não é? Se alguém diz assim, bom, eu vou chamar um pregador, mas ele irmão que está lá. Assim, eu quero um pregador, eu quero naquela igreja lá, naquela igreja que tem. Muito bom, tem pá, vai. Não, mas assim, se você tem fé, busca Deus, a mesma fé que você desempenhou lá no monte, você pode desempenhar aqui também. Então, quando eu falo no monte, mas é você. E sai da minha frente logo, porque está errado. Tudo veja bem. O que aconteceu com a mulher? A mulher, ela cria, mas na presença de Jesus. Você entendeu? Ela ainda não havia crido que Jesus faria qualquer coisa, independentemente da sua presença. Entendeu? Então é necessário analisar para saber por que ela fez aquele negócio, aquela pergunta, porque ela deu aquela resposta. Tá certo? Quando ela disse, Senhor, mas os cachorros também comem das migalhas. E cada vez para o Senhor, poxa, aquela mulher se baixou tanto. Não é bem assim. Acontece que a mulher entendia que Jesus era judeu e que a promessa era para o povo judeu e que ela não era judia coisa nenhuma, mas também ela poderia pegar um benefício de Jesus Cristo, assim como os crentes pegaram um benefício. Você entendeu? Então uma mulher inteligente, uma mulher cheia de fé. No mesmo dia. Então tem uma mensagem inserida ali. Esse contexto, tá certo? É a quebra da molécula. É a quebra da molécula. Quebrar a molécula para retirar a energia que está entre as moléculas do corpo. Senão o elemento morre por inanição, falta de energia. Esse é o problema do diabetes, esse é o problema da tomate. Usou também, porque é o seguinte, irmão, a fé, ela não é de todos, né? Então, tem pessoa que pensa que ele tem fé, mas ele é apenas um apologista. Mas ele tem fé. E vai ter que cuidar também com isso, né? Se o camarada é apologista, ou se o cara prega em função da fé, e
Nós somos verdadeiros testemunhos. Tem pessoa que não olha. Eu vi, em toda a minha vida, pessoa da rua, e vai, a igreja toda cai lá no chão, um camarada que vai falar, ele soa, mas convence. Mas ele cobra. Não, aí quando chega lá fora, você cantou bastante experiência, você não experiência. Não, aqui não é mentira, eu contei aqui de gosto, eu vi lá, eu sou lá, aqui não é para ajudar. O mais eloquente e apologista, o teatro, ele é especializado nisso. Quem vai tirar isso? É profissional. Claro. E ele tem capacidade para isso. Mas tem muito cuidado. Agora, veja bem. Nós temos o quê? Profecia. Apocalipse. Olha para aí. Tem pessoa que diz que Apocalipse é as coisas que vai acontecer lá. Apocalipse é um resumo das coisas que ocorreram na época que o João vivia e iria continuar acontecendo até a consumação dos séculos. E nós encontramos também em Apocalipse alguma coisa que ocorreu antes do João viver, como foi, por exemplo, a queda de Satanás que ele coloca lá. Eu vi Satanás caindo do céu, né? E houve briga no céu, lutou aquele anjo lá. Miguel surgindo do dragão, o dragão lutou, ele não se achou lugar, e ele caiu lá de cima e veio cheio de furor. Aquilo está sempre indo a expulsão de Satanás do céu, lá atrás. Né? Mas, de qualquer maneira, o livro de Apocalipse é um livro que vem se cumprindo a partir da época da igreja até o dia da consumação do século, ou seja, depois do milênio, inclusive, quando nós começarmos a viver no estado eterno. Amém, irmãos? Amém? Dá vontade de ser crente? Dá vontade. Então, abre a Bíblia para mim aí. Lucas 24, 44 e João 5, 39. Pode ler. Pode ler. João diz assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Muito bem. A Bíblia é o seu tema central. Lucas 24, 44. E disse: são essas as palavras que disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Pronto. Aí Jesus coloca o seu selo sobre as Escrituras Sagradas, confirmando todo o Antigo Testamento, porque na época de Jesus só existia um Antigo Testamento. Então pergunta-se, quem justifica a Escritura Sagrada no Antigo Testamento? O próprio Jesus. Prove João 5,39 e Lucas 24 e 44. Alguma pergunta, Isaías? Cadê a volta? Alguma pergunta, volta? Alguma pergunta, pastor Benilão? Certeza absoluta? Salve eu no escuro. Como? Levantar? Não, já está no final aqui. Alongamento? Então está de pé aí. Todo mundo não. Você não é todo mundo, é só você. Eu não posso fazer alongamento. Que é isso? Você é um latinho, é um latinho. Latinho não está bom. Vovô de capuz. Cuida aí, viu? Essa aqui não tem elogio. Eu não sei. Olha para mim. Opa. Olha para cá, pastor. Está vendo? O bispo está perguntando sobre o livro de Jó. Né? O livro de Jó, o problema é o seguinte:
Nós não sabemos quem escreveu vários livros da Bíblia, a maioria deles. Mas coloca-se um nome lá. Isso deixa o nome lá. No caso de Jó, não se tem ideia. Agora, o que ocorre é o seguinte: em que época se passou os acontecimentos que está registrado no livro de Jó? Também nós não sabemos. Acredita-se que foi na época paralela ao patriarca Abraão. Por quê? Porque os personagens que conversam com Jó são daquele povo lá, da descendência de Esaú. Outra coisa também, olha para cá. Não fala sobre a lei, não fala sobre o sacerdócio, o próprio Jó era sacerdócio, porque ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Se fosse na época da lei, ele não poderia fazer isso, ele tinha que fazer o sacerdote Arão. Não fala sobre profeta, não fala sobre o povo de Israel, sobre nenhum personagem contendo. E o sistema de conversa era um sistema desenvolvido entre os sábios da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, em forma de diálogo, textos, em forma de diálogo. Um falava e o outro respondia. Esse sistema foi desenvolvido mais tarde por Sócrates, no ano de 480, mais ou menos, antes de Cristo. Uma vez que Sócrates morreu em 399 antes de Cristo. Jesus usou também esse sistema chamado maiêutica, perguntas e respostas. Por exemplo, alguém faz uma pergunta e o outro responde com uma outra pergunta. Assim Jesus aplicou no caso da mulher adúltera. Mestre, foi pego em adultério e a lei diz que seja apedrejada. Aí Jesus não responde. Diz assim: não, quem tivesse pecado, então atira a pedra. Ou então disseram: mestre, a lei, testemunho de João, era de Deus ou dos homens? Eu respondo: se você me responder, entendeu? Não foi isso. Mestre, o batismo de João, não é isso, né? Jesus falou: então faz o seguinte: o batismo de João é de Deus ou dos homens? Se você me responder, você me responde. Não perguntaram: mestre, com que autoridade tu faz essas coisas? Ele disse: eu faço uma pergunta então para vocês. Esse sistema aqui, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Ele responde uma pergunta com outra pergunta. É o que ocorre no caso do livro de Jó. Por essa razão, é colocado o livro de Jó, talvez na época do patriarca Abraão, bem lá no começo. Nós encontramos vários textos bíblicos, por exemplo, que tem um lugar diferente, mas isso não altera o. Olha para cá, vou falar o seguinte: olha para cá, isso é interessante. Os crentes estão tão bitolados em certas coisas que, se você falar alguma coisa dessa, o irmão se desvia. Então, melhor você ter bastante cuidado. Bastante cuidado. Às vezes, você falar um negócio, o irmão se desvia. Aí eu quero ser, devagarinho. O senhor vai cuidar que o senhor está falando isso aí, Jó foi literal mesmo? Pois é. Aí dá mais uma. Por exemplo, a autocrítica, ela não acredita que Jó existiu. Ela diz que aquilo ali é uma parábola, é uma maneira dos sábios da antiguidade mostrar o conhecimento. Alguns dizem também que Sócrates não existiu. Sócrates é uma criação de Platão para querer mostrar o verdadeiro homem, homem perfeito. Tá certo? Mas eu, particularmente, nós acreditamos que Jó foi um personagem real.
fizeram menção, né? Falar e a parábola também que citasse, não? Como? Geralmente as parábolas citadas, não? Não se, né? Era uma história contada como se fosse citar nomes e atrás da Falar do certo homem. Exato. Agora, semeador. nessa página seguinte aqui, na página, a minha é 28, nós encontramos, irmãos, uma relação de Cristo na Bíblia Sagrada. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Leiam pelo menos um verso de cada livro desse, porque Jesus está espalhado na Bíblia todinha. E aqui, o redator da apostila aqui, ele pegou cada livro da Bíblia e mostrando os versículos no qual representa Cristo, leva a Cristo. Ele começa com Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando fala lá da... Não é? E assim vai indo, até Apocalipse, onde diz que Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, usando o alfabeto grego, né? O Alfa primeiro no alfabeto grego e o Ômega a última letra do alfabeto grego. Muito bem. Na aula que vem, será a última aula dessa apostila. Nós vamos falar pouca coisa. Vou trazer mais um negócio que eu tenho para trazer. Sobre o cano, né? Que mostra quando o livro é inspirado e quando ele não é inspirado. Olha, como lugar. Eu não sei como é. Fica quietinho. Ô, Dória, tem muita gente que faltou hoje aí? Vou avisar mais uma vez, olha para cá. O Cristo já falou que o curso de obreiros é obrigatório. Então, as faltas ali não vai dar direito a diploma para os irmãos que fizerem. Ou seja, quem tiver falta acima do nível lá. Eu sempre gostei de levar as coisas a sério. Então, uma falta, vamos dizer assim, no máximo duas faltas, com muita justificativa e depois retorna. Sabe por quê? Porque o Instituto lá, ele leva a risca. Ele não tem que pegar um diploma como elemento, se o elemento não tem jus àquele significado. É complicado. Eu até mostrei no meu celular aqui uma coisa que nós fizemos. E acabou a bateria. Eu até mostrei para o aluno. Falei, olha, nós temos isso aqui. Eu não vou, de maneira alguma, entregar um certificado do elemento, um elemento que fez o curso pastoral, se esse elemento faltou às aulas. Como? É protecionismo, não vai dar. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Mas quebrou o carro na piscina 2 horas da manhã, eu tive que levantar, eu fui ajudar, e eu vi que eu pego. Aí eu fiquei tão um pouquinho com um chicozinho, e eu pensei que não dormi. Ai, meu dormi. Não vai para canto nenhum. Agora, se a pessoa está enferma, não, aí são outros 500. Olha para mim. Aqueles irmãos que por um motivo faltaram 2 aulas e depois querem conversar comigo, essa ajuda, eu quero contar aquele irmão que o telefone já ligou para mim. Eu poderia então lá dar uma injeção neles, escolher uma hora aí, e dar uma injeção neles da matéria que eles perderam. Tá certo? E naturalmente os irmãos. O bicho é inteligente, o bicho é inteligente. Entendeu? Entendeu?
lista de presença vai lá para o Instituto. Pois é, né? Uma reposiçãozinha daqueles irmãos. Porventura um dia